Agora sim, então, agora para valer, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite aos nossos convidados, ao Laércio Meirelles, à Fátima Giovana Santin. É uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas, tá? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, o LAI, que é vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, trocas de vivências, pontos de vista, que entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Halber Gameiro, sou professor da FMVZ, da USP, e um dos pesquisadores do LAI. Eu gostaria de deixar uma saudação especial aos nossos estudantes da disciplina de Sociologia e Extensão, do curso de graduação em Veterinária da Universidade de São Paulo. E este é o nosso último Diálogos do primeiro semestre de 2022. Então, tem um pouco de esse sentimento de despedida também do nosso primeiro semestre, ok? E nós retornaremos em agosto próximo. Para me ajudar na moderação dos nossos diálogos de hoje, nós contaremos com a colaboração da engenheira agrônoma Fátima Giovana Tessimer Santin, que irá apresentar o nosso convidado, o Laércio, tá? E vai nos ajudar também nos debates. Assim, eu gostaria de apresentar brevemente a vocês a Giovana. Então, a Giovana é agricultora no município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, engenheira agrônoma pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, ela é mestranda no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais, também da FAEM, da UFPEL, e ela é educadora colaboradora na Escola Família Agrícola da Região Sul, a EFASul, na cidade de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Então, com esta breve apresentação, Gi, eu te passo a palavra, te agradeço mais uma vez, agradeço ao Laércio e todas as demais pessoas, espero que a gente possa ter uma conversa muito agradável aí. Então, boa noite a todas e todos aqui presentes, é um grande prazer estar participando desse momento, agradeço o convite, professor Gameiro, e também é uma honra estar aqui com o Laércio, né, que eu admiro muito o trabalho, como o professor já falou. Então, apresentando brevemente o Laércio Meirelles é engenheiro agrônomo, trabalha com assessoria técnica em agricultura ecológica, atuando junto a agricultores familiares na transição agroecológica, com assessoria na organização de associações e cooperativas de agricultores ecologistas, treinamento de técnicos e agricultores em produção e comercialização de produtos ecológicos no Brasil e na América Latina, e acompanhamento e análise do mercado de produtos ecológicos, orgânicos, em âmbito nacional e internacional. Então, assim, te passo a palavra, Laércio, se quiser se apresentar, né? Contar um pouquinho dessa longa história. É um pouco longa. Obrigado, Giovana, obrigado, Augusto. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Nosso respeito à USP também, né? Esse centro de conhecimento, um dos centros de geração de conhecimento mais emblemáticos que a gente tem no país. Então, é um prazer estar conversando com vocês. Eu não estou conseguindo ver todo mundo que está presente. Aqui eu estou no celular e aqui eu estou vendo que tem mais de 50 participantes, então é um prazer, não consigo, repito, ver todo mundo. Então, agradeço o convite. Eu vou começar me apresentando um pouquinho também para contar uma história, porque eu virei um contador de causos assim, ao longo da vida. E aí já também, mas eu espero que esse caos também nos conecte com o assunto de hoje. Então, eu sou agrônomo, né? Prometo não fazer isso na próxima encarnação, mas por hora eu sou agrônomo e brincadeira, eu adoro minha profissão. Eu entrei na Universidade Federal de Viçosa em 1983. Quando eu entrei na Universidade de Viçosa, uma universidade bastante, eu vou chamar assim, convencional, bastante dura. Eu lembro que nas minhas primeiras aulas de solo, a gente estudou solo como um organismo inerte.
para vocês verem. E não faz tanto tempo, né? Para alguns de vocês que talvez não tinham nascido em 83, pode parecer muito tempo, mas para mim não parece. Então, agora eu aprendi isso, que solo, agora que eu digo, né, poucos anos ou décadas, eu aprendi que solo é um substrato inerte no qual nós vamos manipular para poder ter uma boa produção agrícola. Então, eu sou dessa geração que aprendeu esses absurdos. E em 83, 84, mas ali já no final de 84, início de 85, mas na verdade no quarto semestre de faculdade, eu comecei a ter essa perspectiva mais socioambiental para os meus estudos. Lendo um livro, lendo outro, né? Ou, por exemplo, usar uma palavra da moda, o icônico Manejo Ecológico do Solo, da professora Ana Maria Primavesi, que talvez seja o livro mais interessante, com conteúdo mais denso e, ao mesmo tempo, de uma aplicação prática muito interessante, dentro do ponto de vista teórico, uma aplicação prática muito interessante. Então, esse foi um dos livros, inclusive uma palestra da professora Primavesi, que eu tive a oportunidade de ouvir nesse momento, em 84, lá em Viçosa. Então, essas coisas foram me aproximando dessa perspectiva mais ecológica. Depois, a palavra agroecologia surgiu, então, dessa perspectiva mais agroecológica. E aí eu ia questionando aquelas coisas que eu ia aprendendo, né? O que eu lia no livro da Ana Maria Primavesi não era que o solo era um substrato inerte, eu lia outra coisa, e, de alguma maneira, eu vou usar um termo que pode parecer ter uma dose de arrogância, mas não é com essa intenção que a gente fala isso. Vamos entender o que eu falo, assim, mais no limpo, não tem uma emoção nela, assim, maior. Vamos entender como uma perspectiva mais, se pudéssemos separar intelecto de emoção, mais intelectual. Eu percebia nessas informações que eu lia, nos poucos livros que a gente tinha disponível, que tratavam dessa agricultura num enfoque mais ecológico, manejo ecológico do solo, o título denuncia o que vem, não é? Ou anuncia, se nós preferirmos, mas o fato é que eu achava esses livros uma abordagem mais inteligente. E é essa palavra que eu disse para vocês, que eu não quero que pareça arrogante, mas eu achava uma abordagem mais inteligente. Quando eu via o que a professora Primavesi nos propunha para incorporar nitrogênio nos nossos cultivos, eu achava mais inteligente do que eu via meus professores de fertilidade do solo propondo para incorporar nitrogênio nos nossos cultivos. Quando eu via ela falando de fósforo, da mesma forma. Então eu falava, nossa, isso aqui parece mais interessante, isso aqui parece mais inteligente do que o meu professor está falando. Eu usava a história da engenharia agronômica, né? Eu via e vejo mais engenharia na agroecologia, sabe? Mais correlação de coisas para chegar num determinado resultado. Apesar de que eu digo para vocês que eu preferia que o nosso curso se chamasse arquitetura agronômica, porque eu acho a arquitetura mais importante que a engenharia no que diz respeito aos desenhos de agroecossistemas. Mas, só para concluir essa introdução, eu vou dizer que lendo esses livros, lendo o livro A Teoria da Trofobiose, do Francis Chaboussoud, também me dava a sensação de ter mais inteligência ali. E aí eu quero falar, para introduzir o nosso assunto, que um desses livros que para mim foi mais significativo nesse momento da minha vida, estudante de agronomia, foi um livro Extensão à Comunicação, do educador Paulo Freire. Eu acho assim, esse livro caiu na minha mão. Estava lá na universidade, sendo vendido por uns trocados. Ele é um livro pequeno, estava lá na nossa cooperativa lá que vendia livro e tal. E eu acho, eu não tenho a memória, né, gente? 84 faz tempo, mas eu acho que eu não conhecia Paulo Freire. Eu acho que eu não sabia, assim, a minha memória me diz que eu não sabia quem era Paulo Freire, sabe? Eu estava ali, ele estava vivo nessa época, né? E eu vi um livro, Extensão à Comunicação, achei interessante. Então, já que nós estamos falando de extensão rural hoje, eu vou dizer para vocês, eu vi que tem muito estudante veterinário aí, vieram prestigiar o professor Augusto, mas imagino que tem também estudantes de agronomia ou de outras áreas afins. Mas para todas vocês e todos vocês, eu considero um livro de leitura obrigatória. Vocês acham em PDF, hoje em dia não precisa nem mais gastar dinheiro para ler essas preciosidades.
Vocês acham fácil ele PDF, extensão comunicação do Paulo Freire. Eu costumo dizer que é um privilégio para nós agrônomos, obviamente veterinários, biólogos, engenheiros florestais, um pouco dessa área nossa, que vai trabalhar de alguma maneira com extensão. Eu acho um privilégio para a gente que Paulo Freire tenha escrito um livro para nós. Ou seja, azar dos arquitetos, azar dos médicos, azar dos advogados, Paulo Freire não escreveu um livro para eles. Escreveu para os professores, e professores, obviamente, da sua da trajetória pedagógica, mas escreveu para nós. Ou seja, escreveu para nós um livro que vai no âmago da agronomia, da veterinária, da área de ciências agrárias, que é esse trabalho da gente trocar ideia, trocar experiência, conversar com as famílias agricultoras, povos e comunidades tradicionais sobre as práticas deles, eventualmente contribuindo com as informações agronômicas que nós tivemos o privilégio, agronômico, desculpa, gente, visto de agrônomo, as informações da área de ciências agrárias que nós tivemos o privilégio de ter acesso nas nossas formações. Então, essa troca é o que Paulo Freire nos sugere nesse livro. Então, eu vou ficar por aqui na minha introdução e aguardo, assim, a colocação de vocês, mas reforçando essa ideia de que esse livro é uma leitura fundamental, e o que o Paulo Freire nos traz nesse livro é, gente, vai lá, quando vocês forem na casa das famílias agricultoras, vai lá trocar ideia com eles, vai lá conversar. Ele fala mais ou menos assim para a gente, sabe, Augusto, Giovanna? Ele fala mais assim, sejam educados. Não chega lá despejando conhecimento que vocês nem sabem se é apropriado para aquele contexto. Ele não usa a palavra educação, tá, gente? Ele não fala isso, é eu que estou dizendo. Mas às vezes eu leio, depois de ter lido esse livro todas as vezes, eu falo, não, narre aí, mais de quantos anos, gente? Nem sei, mais de 35 anos de trabalho com agroecologia. Eu digo, no final, o que Paulo Freire fala para a gente assim, sejam educados. Vão na casa das famílias agricultoras e deem bom dia, boa tarde, perguntem como eles vão, perguntem o que eles andam fazendo e perceba a informação, o nível de conhecimento que tem por trás daquela prática. Depois, se você tiver algo a colaborar, não se omita, colabore, converse com eles. Mas eu acho que Paulo Freire não usa palavras como educação, elegância, mas o que ele nos sugere é isso, seja educado, seja elegante nessa relação, reconheça a sua ignorância, reconheça o tamanho dela, reconheça o seu conhecimento também. Não vamos desconhecer isso. Reconheça, mas também reconheça que você não sabe muito mais do que você sabe e vai trabalhar com a família agricultora nessa perspectiva. É isso que eu digo para introduzir a nossa conversa, gente. Maravilha. Maravilha. Gi, quer começar? Começo eu? Como é que a gente faz? Pois é, vamos indo aí. Fica à vontade, fica à vontade. Eu me sinto muito contemplada com a tua fala, Laércio, porque também li esse livro na graduação, li o Chabustoz, né? Então, são livros muito importantes e que mudam, né, nosso olhar enquanto estudantes ali em processo de formação. E aproveitando, eu queria te perguntar como que você definiria a agricultura ecológica? Ela pode ser entendida como um sinônimo de agroecologia? Eu acho que sim, Giovana, para a gente não complicar a nossa vida, eu prefiro entender como sinônimo, sabe? Acho até que a palavra agroecologia ela emerge da palavra agricultura ecológica, por suposto, né? É claro, ela emerge da palavra. Eu lembro de um tempo lá atrás, no sul do Brasil, por influência da própria Primavera, foi professora em Santa Maria, né, na Universidade de Santa Maria. O sul do Brasil, desde lá dos anos 80, eu cheguei no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em 88, mas no meu período de estudo, de 83 a 87, quando a gente lia sobre o Rio Grande do Sul, a gente já lia, a expressão que se usava era agricultura ecológica, mais do que outras. E, bom, aí esses conceitos foram sendo trabalhados, organizados, e lá, e pelo final dos anos 80, de maneira muito incipiente, início dos anos 90, de maneira muito incipiente, começa a vir o termo agroecologia. O primeiro livro que usou esse termo é um livro de Miguel Thierry, está por aí, super ativo, agora virou campesino lá na Colômbia, se aposentou da Universidade da Califórnia. E o Miguel Thierry, então, ele resgata esse termo agroecologia junto com outro autor chamado Stephen Glisman. Todos eles os dois já estiveram no Brasil várias vezes. Inclusive, estiveram conosco lá no Centro Ecológico mais de uma vez, todos os dois. Mas o fato é que, então, esse termo agroecologia foi ganhando, eu digo, foi ganhando mentes e corações.
porque ele é um conceito que foi não sei se foi se sofisticando, mas ele foi mudando ao longo do tempo, né? Esses próprios dois autores que eu estou falando para vocês mudam. Se vocês pegarem os primeiros livros dele, a primeira tradução do livro da Altieri aqui no Brasil foi Agroecologia, as bases científicas da agricultura alternativa. Olha que interessante. Depois a segunda tradução foi Agroecologia, as bases científicas da agricultura sustentável, porque o termo alternativa saiu um pouco do cenário e entrou o termo sustentável. Então, Giovana, essa conceituação, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Essa conceituação, eu acho que hoje, para ela ser feita de forma honesta, nós temos que citar autor e temos que saber em que local do mundo nós estamos. Sabia disso? Porque, claro, eu poderia simplificar aqui e falar o que no Brasil tem se dito sobre isso. Mas se a gente sair do Brasil for para a América Latina, se a gente sair do Brasil for para os Estados Unidos, se a gente sair do Brasil for para a Europa, mas a Europa não é uníssono nesse conceito, não. Tem variações. E mesmo se a gente pensar em África e Ásia, esses termos, tanto agricultura ecológica como agroecologia, e não vou falar ainda de agricultura orgânica, que também poderia falar, eles têm nuances de percepção, de entendimento. Não é a mesma coisa. Então, no sul do Brasil, por isso que eu tenho que especificar, no sul do Brasil, é muito inspirado por autores como pessoas, não são autores, são pessoas, como a Ana Primavera, que eu já citei, ou como José Lutzenberg, e outros. Sebastião Pinheiro, que está por aí, hiperativo, Maria José Guazelli, eles sempre usaram o termo agricultura ecológica, expressando que na percepção deles não se tratava de apenas uma mudança técnico-produtiva, significava uma mudança também em outros aspectos, em outros valores, que logicamente ao longo de 30 anos a gente foi sofisticando a percepção desses valores, né? Mas naquele momento a gente falava que era agricultura ecológica, era produzir sem veneno, mas também era respeitar a natureza. Era produzir sem veneno, mas também era respeitar as pessoas, e para isso a gente propunha o associativismo e o cooperativismo como elementos que vinham, digamos assim, junto com a agricultura ecológica, né? Eles vinham como se a gente, não sei se a gente usava a palavra dimensões, eu estou tentando localizar vocês no tempo, sabe? Eu estou falando no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então a gente falava, a agricultura ecológica é mais do que produzir sem veneno. Os agricultores e agricultoras expressavam muito isso, nós técnicos e técnicas também. A agricultura ecológica também é fazer comércio local. Eu lembro que a gente falava que a gente era contra a exportação. Depois a gente até matura um pouco mais e vê que não dá para ser contra a exportação, mas naquele momento a gente falava, não, nós da agricultura ecológica somos contra a exportação, que queremos dar comida para o nosso povo. Continuamos querendo dar comida para o nosso povo, mas nós entendemos hoje que a exportação é parte da dinâmica produtiva e econômica do país, mas naquela época... Então, já me fiz entender, não é? Não vou esticar. A agricultura ecológica era tudo isso. Sim. Quando vem o termo agroecologia ele pega isso e depois potencializa, porque aí a agroecologia também passou a incorporar na sua definição, dada pelos autores em geral, pelo movimento agroecológico, começou a incorporar muitos outros valores. Ao longo desses 20 anos eu vejo ela incorporando todos os valores, né? Tudo que é interessante, assim, a gente tem trazido para dentro da agroecologia. Então, Giovana, simplificando muito, eu diria, olha, tem um termo agricultura ecológica, ele é até pouco definido do ponto de vista acadêmico, sabia? A gente acha poucos autores que usam esse termo. Você acha agricultura orgânica, você acha bastante. A agroecologia, obviamente, você acha bastante. Mas esse termo agricultura ecológica, no Brasil, ele é pouco definido. Se você pegar na Espanha, o termo prioritário usado na Espanha como sinônimo de agricultura orgânica é agricultura ecológica. Sabe? Então, são nuances. Enfim, vou ficar por aqui porque eu sempre digo que esse assunto de definição de agroecologia, agricultura ecológica e agricultura orgânica, eles tomam um grande tempo. É muito tempo, exatamente. E é difícil definir, conceituar, né? E o agroecologia agora, você vê, ano passado na pandemia, eu fiz questão de participar de uma live do Glisman, que ele deu uma aula aí e tal, e foi muito interessante ouvir o Glisman falando o seguinte: a agroecologia é uma ciência
o que ele sempre disse. Sempre. Só que agora ele fala assim também, eu até tirei foto, gente, printei o slide que ele colocou, eu printei, porque o Glisman fala o seguinte: a agroecologia é uma ciência, repito, isso ele sempre falou, e agora ele fala assim, é também uma prática e um movimento social. Eu digo interessante, o próprio Glisman falando isso, que o Altieri já fala isso também, e muitos outros autores falam isso. Isso vem de um autor alemão que me foge o nome agora, o primeiro a propor essa ideia de agroecologia, ciência, prática e movimento social. Ao mesmo tempo, o que também dá um nó na cabeça de uma pessoa, como é que algo consegue ser agroecologia, como algo consegue ser ciência, prática e movimento social ao mesmo tempo, mas isso é uma prosa longa, não é para agora. É isso que vai, né? A gente já pode ir mesclando perguntas das pessoas, Alex? Podemos, vamos fazer um balaio de começando, gato aí, assim, vamos sim. Então tá bom, queria passar... O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu não respondo, vocês me ajudam a responder. Maravilha. Claro. Então, professor Ricardo Barbosa Alves, por favor, fique à vontade, obrigado pela presença. Boa noite, professor. Eu que agradeço. Boa noite, Laércio. Eu não vou nem te chamar de professor, né, Laércio, porque você não é professor. Não, chama não. Que você propôs aí do Paulo Freire, e que prazer alguém propor o Paulo Freire num mundo tão nefasto como a gente está vivendo, de gente fugindo dos saberes, de uma volta à nefastidão, à escuridão. É tão bom ver pessoas como você, que são educadores e não professores, porque o ato de educar é levar conhecimento e diversificar o conhecimento para todas as pessoas e expandir isso. Até nós conversamos hoje à tarde no nosso grupo de estudo, com o professor Augusto, a gente tem um grupo de estudo, e é muito bom ver isso, né? Pessoas com vontade de estabelecer saberes e buscar o contato com as pessoas mais simples. Aquelas pessoas que têm saberes também, que estão apartados do mundo acadêmico e que, na maioria das vezes, o não contato com elas, o contato de forma inadequada, de não ouvi-las e ver que elas têm saberes diferentes e que podem propor novos saberes para eles e melhorar isso, e trazer isso para a academia também, melhorar a vida de todos, isso é muito satisfatório ver você fazer isso. E propor isso, tá? Agora, me diz uma coisa, ele entrou na sua vida, o Paulo Freire, né? Como que você fez o Paulo Freire entrar na vida das pessoas que passam na sua vida, que estão numa ciência, que é uma ciência, como você falou, né? Engenharia por si é só os cálculos, né? Como que você faz esses caras virarem pessoas que vão pensar humanamente uma produção que é social, é política e é econômica, e que precisa fazer a vida dessas pessoas melhorar e essas pessoas terem uma melhora de vida a partir daquilo que a gente estudou na academia e contemplar os saberes e melhorar isso para todos. Como você faz as pessoas que passam na sua vida sentirem o Paulo Freire de fato como ele foi um grande educador? E muito obrigado, tá, por você entregar o seu saber para outras pessoas também, que isso que é o importante. Ricardo, é um prazer eu falar contigo, um prazer te ouvir, te agradeço a menção generosa. Eu tenho, assim, a minha vida profissional foi muito mais de contato com famílias agricultoras do que com nessa qualidade, eu vou aceitar o que você me falou, nessa qualidade de educador, foi muito mais junto a famílias agricultoras do que com técnicos. Eu dei muito mais cursos, palestras e visitei muito mais famílias agricultoras do que com técnicos de diferente setor, seja privado ou público. Mas também trabalhei com técnico muitas vezes. Então, primeiro vou te falar que Paulo Freire influenciou minha vida nesse contato com as famílias agricultoras, de ter esse coração aberto para trocar ideia. Sabe, tranquilo, assim. E aí a gente fala coração, né, Ricardo? Tem uma ciência dura aí que não reconhece, não reconhece o coração ou o amor como parte da ciência, do que eu vou discordar peremptoriamente. Posso até trazer Maturana, se quiserem, né, que eu traga para falar da sua pedagogia do amor. Mas não vou fazer isso, não. Eu vou dizer porque isso é uma coisa muito natural, é nossa, é só ter tranquilidade. Exige da nossa parte, cara, eu vou usar a mesma expressão que eu usei antes, uma certa tranquilidade para reconhecer nossa ignorância. Por alguma razão, nós temos muita dificuldade com isso. Eu não entendo essa dificuldade por qualquer um de nós que estamos aqui nessa sala, já somos 60 pessoas, que bom, o povo não está nos abandonando. 60 pessoas, todos nós aqui nessa sala, vamos, se a gente parar e refletir, assim, a gente sabe que não sabe muito mais do que sabe, não é? Tranquilo, todos nós vamos aceitar isso. Nós não sabemos muito mais do que sabemos. Ninguém vai se atrever a dizer que sabe mais do que não sabe.
Mas agora, mesmo se a gente pegar na nossa área, se eu sou veterinário na veterinária, se eu sou agrônomo na agronomia, no meu caso eu sou agrônomo para falar da agronomia, eu ainda na agronomia tenho que reconhecer que eu não sei mais do que eu sei. Eu não sei nada de irrigação, sei nada de equipamento de irrigação, não sei nada de mecanização agrícola. E aí vou embora, no que eu não sei nada, sabe? Então, mesmo na minha área, eu não sei muito mais do que eu sei. Então, eu acho assim, a primeira coisa é refletir sobre isso, refletir. E ficar tranquilo em relação a isso. Isso está bem. E aí, quando a gente vai trabalhar com as famílias agricultoras, a gente vai trabalhar dessa forma. Olha, eu tenho um nível de informação, eu tive acesso a algumas informações aí acumuladas pela humanidade ao longo de décadas, séculos e milênios, e você tem outra acumulada também, fruto do seu trabalho, do trabalho da sua família, da sua cultura, do seu entorno. Então a gente vai conversar muito tranquilamente. A agricultura adora quando a gente fala que não sabe, porque aí ele nos diz o que ele sabe. Tá ligado? Então a gente vai lá e ele fala que essa planta aqui, que o agricultor gosta de testar agrônomo também, viu, gente? Na veterinária eu conheço menos, o agricultor adora testar agrônomo, ele adora tirar onda e perguntar assim: que planta é essa? Você sabe que árvore é essa? E aí eu lembro que no início dos meus primeiros anos eu ficava preocupado, digo, gente, eu não sei nada. Claro que eu não sei nada, mas naquela época eu achava ainda que eu podia saber alguma coisa. E aí você vai descobrindo, você sabe, e você fala com ele tranquilo, fala: essa eu não sei não, essa o senhor vai ter que me ensinar o que é. E aí ele te ensina o que é. E aí quando ele vê que você está lá de boa, vamos usar uma expressão de hoje, você está lá de boa, ele também fica de boa. Então a gente vai trocar ideia sobre essa informação. Então, com as famílias agricultoras, Ricardo, é muito nessa onda, assim, por isso que eu antes usei a palavra educação e elegância. Porque eu vou falar para vocês, eu vejo muito técnico de extensão rural mal educado. Com todo respeito, eu vou dizer isso, mal educado, porque chega com uma forma arrogante do conhecimento, desconhecendo o agricultor todo feliz, conta para ele que todo dia de manhã joga cinza no seu tomate, porque o tomate está ainda molhado, ele gosta de jogar cinza para aquela cinza ficar grudadinha na folha do tomate, e o agrônomo fala: isso não adianta nada não. Que falta de educação falar um negócio desse, gente. Eu não sei se adianta ou não adianta, vai ler, vai estudar, vamos descobrir. Eu acho que adianta. Mas vamos estudar, vamos descobrir como é que é. Mas não vamos falar com o agricultor quando ele nos contar da lua, que ele plantou nessa lua por causa disso, por causa disso outro. Vamos dizer: isso não tem nada a ver. Eu já vi muita gente fazendo isso, acho no mínimo mal educado, se não fosse ignorância técnica, porque também a gente pode estudar e descobrir que essa cinza no tomate pode ser bastante importante, né, no equilíbrio daquela filosfera, na capacidade daquela planta absorver micronutrientes, cálcio ou potássio que vai ter naquela cinza. Aquilo pode equilibrar. A Giovana já leu trofobiose, sabe o que eu estou falando? Aquilo pode gerar uma planta mais saudável. Então, agora com técnico, eu falo muito, né, Ricardo? Agora com técnico, às vezes que eu já tive a oportunidade de dar curso para técnicos de diferentes áreas, eu acho que eu tenho uma prosa parecida com essa que eu acabei de ter com vocês nos últimos 3 ou 4 minutos, alongada, né? Porque a gente tem mais tempo e tal, mas a conversa é a mesma. É falar: gente, a gente não sabe mais do que sabe. É por isso que eu falei com vocês agora. Vamos reconhecer as diferentes formas de geração de conhecimento. A pesquisa acadêmica e o acúmulo que os livros e as pesquisas nos dão não é a única forma de gerar conhecimento. Existem outras possibilidades que, em determinadas situações, podem, inclusive, ser mais eficazes e gerar soluções mais eficientes. Então, vamos estar atento a isso, porque as famílias agricultoras, os povos comunidades tradicionais, geraram conhecimento a partir de métodos bastante válidos de tentativa e erro, de passar informação de geração a geração. Então, eu acho que a conversa é parecida, gerando, às vezes, algum desconforto por parte dos técnicos, principalmente em função das idades, né? As maiores idades, às vezes, se sentem desconforto, porque, eventualmente, tiveram determinada prática ao longo da vida que nós estamos questionando. Os mais jovens, às vezes, mais abertos a perceber que existe um rumo diferente do que aqueles que eles aprenderam. E assim eu vou, tentando espalhar Paulo Freire, claro, citando Paulo Freire, citando um trecho ou outro do livro, mas, principalmente, essa postura que Paulo Freire nos sugere diante dos outros saberes, dos outros conhecimentos, etc. Muito bom. Muito bem. Nós temos uma pergunta, posso fazer aqui no chat? Pode. Uma pergunta do André Gonçalves. Laércio, Extensão e Comunicação foi inicialmente publicada em 1969.
Compramos juntos o livro na Copa Sul. Hoje, o mundo rural mudou muito, principalmente no sul do Brasil, onde trabalhamos, a relação extensionista-agricultor mudou muito. Os jovens, através das mídias sociais, têm muita informação. Aí, então, ele pergunta, o que mudou? Quais os desafios hoje para a extensão da agroecologia? Muito bom, André. André é um amigo, vocês viram que a gente comprou junto o livro na faculdade. Ele está falando comigo que ele tem mais memória que mim, que ele falou Copa Sul, porque eu esqueci o nome, então ele está querendo me dizer aí que ele lembra do nome. Amigos. Em 69, André, se eu não me engano, o Paulo Freire escreveu esse livro no exílio no Chile. Essa coisa que o André traz é muito interessante, né, gente? Porque igual médico, né? Médico tem um maior terror, porque a gente, antes de ir no médico, a gente pesquisa no Google, né? E chega lá e ele fica apavorado, mas para que vocês vieram aqui se você vê uma tosse pode ser, né? Pode ser um rango de doença enorme. E eu sinto muito isso na agronomia, não sei se vocês têm percebido, ou na veterinária, né? Na ciência agrária, na extensão rural. Agora eu estou falando da extensão rural especificamente, essa prática de ir até a família agricultora ou até um grupo de agricultoras trabalhar com eles. E aí é interessantíssimo, porque eu sou de um tempo, e o André também, que nós, como extensionistas rurais, nós tínhamos que saber assim, qual o espaçamento do milho, quanto de semente de milho cabe no hectare. Milho é um exemplo, né, gente? Aí feijão e cenoura e tal, qual o espaçamento. A gente tinha que saber quantos alevinos vamos comprar de tilápia para colocar nesse determinado açude. Ou seja, nós tínhamos que saber quanto de adubo eu vou adubar, ou eventualmente até ler uma análise de solo. Nunca levei muita fé nessa história de análise de solo, sempre achei uma fotografia de um carro em movimento. Mas a agronomia adora essa história de análise de solo. Então era isso que a gente aprendia, era isso que a gente ia trabalhar na casa dos agricultores. Só que hoje tudo isso o seu Google responde para o pessoal. Um garoto de 19, 20 anos, garota, agricultora de 19, 18, 19, 20, 21, 25, e às vezes pode ter 50 também, ele já sabe perguntar no Google, no telefone. Desculpa, caiu aqui o meu fone. Então, isso é muito interessante. Não é mais uma extensão rural que precisa levar informações dessa natureza. Eu acho, André, e todos, que é uma extensão rural que deve levar reflexão. Deve, junto com as famílias agricultoras, levar reflexão. Ou seja, o que ainda as redes sociais não dá para esses jovens muito bem informados e que sabem perguntar ao Google, o que ainda não dá é conexão entre as coisas, não é? Então, eu hoje, se for trabalhar com uma família agricultora e ela estiver lá numa demanda de saber como é que vai adubar seu pomar de maçã, eu vou falar também com eles, na hora que eu estiver lá conversando com eles, andando com pomar de maçã, eu também vou falar da guerra da Ucrânia. Mas ele está querendo saber sobre que adubo que ele vai usar na terra dele. Mas eu vou falar da guerra da Ucrânia. Porque vou conversar com ele, né? Não vou dar aula, não vou conversar com ele. Olha bem a guerra, a gente importa potássio da Ucrânia, a gente importa fósforo também, mais de 80%, cerca de 75%, 80% do adubo usado no Brasil é importado, não só da Ucrânia e da Rússia, mas de outros países também. Então, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que isso também vai ajudar ele a tomar uma decisão sobre que tipo de abordagem ele quer fazer na adubação dele. Essa de depender desses adubos, desses insumos que vêm de outros contextos, que são comprados, que são caros, que estão sujeitos à oscilação de petróleo. O petróleo andou durante muito tempo, nos últimos anos, aí, a 18, 20 dólares o barril. Agora está 120, eu acho. Se não está 120, está próximo disso. A galera tem dito que vai chegar a 160. Isso tem implicação direta no custo desses fertilizantes. Me fiz entender? Ou seja, não é mais informação pontual, é um pouco refletir. E, claro, a gente tem que saber um pouquinho, né, sobre nitrogênio, se eu não vou usar ureia ou sulfato de amônia, deixa eu bater na mesa, eu não gosto desses produtos, eu vou ver como é que eu posso, o ar que a gente respira, é quanto, gente? 78% nitrogênio, algo dessa natureza? Então, parece que a natureza está querendo me dizer alguma coisa, que eu não preciso tirar nitrogênio do saco, que eu tenho como tirar do ar. Então, eu vou ver que forma é essa mais eficiente de eu tirar nitrogênio do ar e vou conversar isso com ele também. Então, eu acho que é isso, André. Menos informações assim específicas que o Google nos dá
e dá para as famílias agricultoras também, e eu estou aqui no interior da Amazônia, e dá também para a galera que está no interior da Amazônia, isso não é só em São Paulo, só no sudeste do Brasil. Isso é uma realidade que está no Brasil como um todo. E eu acho, então, que nós temos que cada vez mais, já tínhamos antes, cada vez mais a extensão rural, a pessoa que vai trabalhar com as famílias tem capacidade de fazer conexões entre os diferentes setores de conhecimento, as informações, dando opções para que as famílias tomem a decisão. No final, a decisão é delas. A decisão não é nossa que faz extensão rural do que eles vão fazer, não. A decisão é delas. Nós só damos sugestões. Muito bem. O André está dizendo que não foi a memória dele, ele viu o selo no livro. Ah, bem, melhor assim, fico mais tranquilo. E nós temos outra pergunta, vou aproveitar para fazer, e depois eu vou deixar o Gameiro falar um pouquinho. Uma pergunta do Rodrigo da Rosa Becker. Ele está perguntando se Laércio, né, poderia citar um livro que aborde estudos de fisiologia vegetal com práticas, ensinos agroecológicos. Olha, eu vou falar, me ocorre agora, André está aí me ouvindo, se o André está por aí ainda, me ajuda, André, mas o que ocorre agora, quem é que perguntou mesmo? Foi o Rodrigo. Rodrigo, me ocorre agora o que a gente já citou aqui, plantas doentes pelo uso de agrotóxicos. É um livro do professor francês, pesquisador francês, ele era mais pesquisador que professor, Francis Chabousseau. Esse livro foi trazido para o Brasil pelo José Lutzenberger, que é um dos patriarcas do ambientalismo brasileiro. Quem não conhece a história do José Lutzenberger, eu recomendo. Tem um livro lindo da biografia dele, chama Sinfonia Inacabada, um livro que eu recomendo muito para vocês, é a biografia do José Lutzenberger. E o Lutzenberger, então, conheceu o Chabousseau na França, trouxe o livro em francês, e pediu a uma espécie de discípula dele, a Maria José Guazelli, agrônoma, que falava francês, para traduzir esse livro. Então, esse livro é a indicação do José Lutzenberger, tradução da Maria José Guazelli, que é uma agrônoma das mais competentes que eu já conheci. E esse livro trata sobre fisiologia vegetal. E nesse livro, Francis Chabousseau, isso aí, a teoria da atrofobia, plantas doentes pelo uso do agrotóxico, é o nome do livro em português, e entre parênteses a teoria da atrofobiose. Então eu vou ficar com essa sensação, porque ali você vai entender um pouco do mecanismo da planta, o mecanismo da planta, a fisiologia da planta, e como que ela vai estar mais ou menos suscetível ao ataque de insetos e doenças em função do equilíbrio que ela conseguir. E esse equilíbrio, que a planta tem, um equilíbrio fisiológico, vai determinar se ela vai estar mais ou menos sensível aos insetos e, portanto, vai determinar se esses insetos vão se proliferar a ponto de se tornarem pragas. Então, eu recomendo para você esse livro. E ele é um livro prático? É um livro prático se a gente lê ele com atenção. O Chabousseau dá dicas práticas. Aí depois, claro, a gente desdobra o que ele fala com mais dicas. Mas ele dá bastante dicas práticas, sim, sobre como que a gente aplica a teoria da atrofobiose nos nossos cultivos. Vou ficar por aí, nesse livro sobre fisiologia vegetal e agroecologia, é esse que me ocorre. Não que a Primavera, no seu manejo ecológico de pragas, também não trate de assunto como esse, mas menos. Mas trata também pode ser um livro interessante para você, Manejo Ecológico de Pragas, da professora Primavera. Ok, eu acho que eu vou tentar fazer umas perguntas. Eu tenho várias perguntas, muitas curiosidades, Lércio, mas eu precisava de uma live só para mim, né? Então, como eu não sou egoísta, eu vou tentar me conter aqui, tá? Vou realmente me conter até para dar espaço para as pessoas que estão nos prestigiando. Mas uma colocação que eu queria fazer para você, assim, uma pergunta, na verdade, né? Uma aflição que eu tenho é em relação à extensão rural, ao trabalho do extensionista rural, né? Porque a minha visão é que o serviço de extensão pública, etc., aquele, né, que o Paulo Freire gostaria de ver, não sei se é impressão minha, né, acho que nos Estados do Sul ainda ela é forte, talvez em alguns estados do Nordeste ainda assim,
mas a minha perspectiva ela não é positiva, tá, para os serviços de extensão rural públicos, vamos chamar assim, estaduais. Porém, eu tenho algum otimismo em relação às instituições não governamentais. Eu acho que as ONGs podem ocupar esse espaço. Eu até fiz um estudo para ver mais ou menos que percentual estava, e é muito pequeno ainda, na verdade, é muito pequeno, tá? Mas então a minha pergunta, eu vou emendar duas, tá? Uma em cima da outra, que são muito relacionadas, que é como que você vê as perspectivas para a extensão pública, rural pública, tá? E se você concorda comigo que as instituições não governamentais podem ajudar nesse processo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do Centro Ecológico, ou seja, da instituição ao que você está relacionado, tá? E as minhas outras perguntas eu vou guardar para algum outro dia, para dar espaço para as pessoas. Tá certo, Augusto. Eu vou começar te dizendo que tenho convicção que uma mudança de rumo em direção à agroecologia, à extensão rural, deveria passar por uma maior valorização do trabalho feito pelas organizações não governamentais. E aí a gente pode falar de setor privado também, sabe? Ou seja, tem as cooperativas, as associações, não apenas as ONGs, assim, no sentido mais estrito senso, mas também, repito, das organizações de agricultores familiares que conseguiram, de alguma maneira, desenvolver uma equipe, por algum caminho, desenvolver uma equipe própria de extensão rural. Então, eu acho que a extensão rural brasileira deveria pensar ser, né, ainda que com recursos públicos, e aí tem várias maneiras legais de fazer isso, né, através de editais públicos, onde você contrata quem estiver mais capaz para desempenhar aquela tarefa naquele local que o edital público vai determinar. Então, eu tenho convicção que para a gente caminhar para uma extensão pública, que não significa ser feita só por agentes públicos, pode também ser feita por agentes privados, como as ONGs, mas uma extensão pública de caráter agroecológico, como eu considero que é imprescindível para a sociedade brasileira. A professora Primavera dizia muito nos últimos anos foram os últimos 20 anos, né? Porque ela viveu até os 100, mas ela falava muito. Antes era agricultura alternativa, meu filho, agora é agricultura imperativa. Né? Então, eu gosto dessa ideia. Né? Então, pegando essa ideia, a agroecologia hoje é um imperativo. Nós estamos vivendo tempos de emergência climática. Gente, temos que acordar. O filme de Hollywood aí eu adorei. O pessoal criticou muito, não olhe para cima, mas eu achei uma metáfora muito boa. Tá, tudo bem, feita a moda Hollywood, eu sei, mas uma metáfora muito boa. O meteoro está chegando. Os cientistas já nos avisaram que o meteoro está chegando. Eles nos avisam 2 vezes por ano com seus relatórios do IPCC. Eles já gritaram e a gente vai na mídia e ficam lá, para quem viu o filme, eu estou usando o filme, e os entrevistadores ficam com perguntas periféricas. A gente vai à sociedade, a sociedade ri, achando que emergência climática é coisa dessas pessoas que só pensam em catástrofe. Não é. Nós estamos com um problema ambiental sério, esse problema ambiental não é novo, já tem décadas, mas ele hoje se traduz principalmente nesse assunto da emergência climática. Em bom português, eu vou dizer para vocês o seguinte: o bicho está pegando, a coisa está feia, isso não é que vai alterar nosso futuro, o nosso presente está alterado. Bom, então, não vou me alongar sobre essa questão da emergência climática, mas dizer para vocês que acho que a agroecologia é imperativa. Nós temos que redesenhar o modelo agrícola brasileiro. Não é tarefa de um ano para outro, é uma tarefa para décadas. Esse complexo soja tem que ser profundamente redesenhado. Ele não é multiplicável por algumas décadas mais. Eu estou aqui na Amazônia, aqui no Pará, a galera não para de cortar áreas de maneira significativa para plantar soja, para vender soja para a China e para a Europa. Está claro que isso não dá. Os custos são muito altos. Ah, a soja está dando dinheiro. Está dando dinheiro porque os custos quem paga é a sociedade, não quem produz. Então, aí é fácil. Se você incorporar custo ambiental, incorporar custo social, chamadas externalidades, ela não se mantém, não se sustenta. Basta começar, por exemplo, cobrando impostos de agrotóxicos, gente.
Agrotóxico tem que pagar imposto. Deixa os livros fora, não precisa comprar imposto de livro, mas agrotóxico tem que pagar imposto. Então, o que eu quero te dizer, voltando, é que é urgente essa transição agroecológica da extensão rural brasileira. E aí eu acho fundamental que as instituições de extensão, as EMATERs, né, já alteraram um pouco os nomes, mas as EMATERs pelo Brasil afora têm que ter capacidade de fazer autocrítica. Tem que ter capacidade, porque elas são muito corporativas, as EMATERs. É impressionante a corporação das EMATERs, sabe? Como eles... Olha, daqui a pouco nas minhas redes sociais vai ter gente reclamando que o Laércio falou mal da EMATER. É incrível como eles se sentem atingidos com qualquer crítica que a gente faça. E não dá, a gente pode ter mais maturidade institucional e reconhecer as nossas falhas, o que a gente errou e que a gente tem que estar pensando em redesenhar o nosso modo de atuação, porque o presente está exigindo isso, sem falar do futuro. Eu não vou falar que o futuro vai exigir, o presente está exigindo isso. Essa mudança em rumo é uma agricultura com bases mais agroecológicas. E aí não venham me dizer assim, mas aí vai alimentar o mundo? Vai, gente, vai. Sabe por quê? Eu não sei, eu vou dizer o seguinte, Augusto e Giovanni, eu não sei se vai alimentar o mundo. Eu sei que a Revolução Verde, o veneno, os transgênicos, o adubo químico não alimentou. Nós temos 1 bilhão de pessoas com fome no mundo, nós temos agora, a pesquisa recente nos mostra 33 milhões de famintos no nosso país, nos mostra 110 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar. E aí o agronegócio quer me convencer que é eficiente e eficaz, né? E aí eu quero saber que a agricultura eficiente é essa que não põe comida no prato do seu povo. Alguma coisa está errada, isso deveria ser uma tarefa de quem produz, quem trabalha com agronomia, com a agricultura, tem que pensar um pouco na alimentação do seu povo, sim. Isso é questão do governo, é questão que as pessoas não têm dinheiro. Não, a gente pode ter como setor, vou falar para vocês, se alguns já vão no setor do agronegócio, eles podem refletir e falar, gente, quem sabe se a gente cobrasse um pouco de imposto pela soja plantada e desse para quem planta feijão e arroz? Não seria uma boa ideia? Nós estamos gastando, aí tem gente que fala que estamos ganhando 40, 50, 60 reais por saco de soja. Deixa 20% disso para um fundo para poder beneficiar quem planta feijão. Tá, isso é só um exemplo. E aí já viu, né? Vai vir, o pessoal morre com um exemplo como esse. Mas o que eu quero dizer, Augusto, terminando a resposta à tua pergunta, é que é urgente essa transição agroecológica da extensão rural brasileira, e acho sim que essa extensão pública rural brasileira não precisa ser só dos agentes públicos, a gente pode contar com os agentes privados, acho até que deve, porque eles acumularam mais experiência, usar uma palavra que a galera gosta, mais expertise nesse assunto da agroecologia do que a extensão pública. Ótimo, obrigado. Acho que tem mais uma pergunta, né, Gi, ali? Tem. Queres que eu posso ler? Por favor, acho que é da Vivian, né? Isso, Vivian Reis pergunta. A agroecologia está dentro de um contexto amplo do campo. Reforma agrária, produção de alimentos, segurança alimentar, preservação ambiental, representatividade dos povos e comunidades tradicionais, etc. Como você vê o discurso mais político da agroecologia, no qual o extensionista está envolvido também? Eu vou dizer assim, Vivian, eu acho imprescindível esse discurso político da agroecologia. Eu acho imprescindível que a agroecologia assuma que também é uma proposta política. Aí você falou alguns elementos. Vou dar uma dica para vocês interessante para estudar a agroecologia. Sabe qual é? Ler as cartas dos ENAs, Encontro Nacional de Agroecologia. A carta de 2002, a carta de 2006... 2010 não teve exatamente um ENA, teve uma coisa chamada Encontro de Convergências, que foi puxado pelo movimento agroecológico. Em 2014 teve um ENA, em 2018 teve outro. Vocês encontram no site da Articulação Nacional de Agroecologia, vocês encontram todas essas cartas. Bem interessante e, de alguma medida, mostra, inclusive, uma mudança no pensamento do movimento agroecológico brasileiro. Mas ele nunca deixou de ter essas preocupações que a Vivi acabou de falar. E outras. Vocês sabem que em 2014, no ENA, em Petrolina, se criou uma consigna, sem feminismo não há agroecologia. Olha aí que interessante, já está trazendo, é outra luta, né?
Eu sempre digo, não, eu copio isso que eu ouvi, a revolução será ambiental e feminista. É fundamental que assim seja. Aí a Giovana está botando o site da ABA. Eu não tenho certeza que o site da ABA tem essas cartas dozenas, mas pode ser que tenha. Mas eu tenho certeza que no site da ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, tem. São duas instituições, digamos, que expressam boa parte da agroecologia do país, uma mais de caráter, assim, uma pegada mais acadêmica, que é a ABA, e uma pegada outra assim mais ligadas aos movimentos e às ONGs, que é a ANA. Mas, enfim, é interessante ler essas cartas, Vivi. Então, eu acho fundamental que a agroecologia assuma, até porque, Vivi, eu acho que quando a gente escolhe ureia ou adubação verde, a gente está fazendo uma escolha política também. Ou seja, a tecnologia também tem uma cara. Quando eu escolho, eu poderia dizer para vocês, se eu escolho suco de laranja ou Coca-Cola, também tem uma decisão política. Isso é... Gandhi libertou a Índia falando para a galera não usar roupa inglesa e voltar a usar as roupas tecidas de algodão indiano. Isso também é política. Gandhi mostrou isso, libertando a Índia com práticas como essa. Ou seja, esse tipo de decisão é decisão também política. Então, repito, as técnicas, quando você usa uma ou outra no campo, você também está fazendo política. Agora, Vivi, eu só vou completar a resposta para vocês, é o seguinte: acho fundamental incorporar e expressar todo esse caráter político da agroecologia, mas cada vez que fazemos uma reversão estão votando, concordo totalmente com o Augusto, isso aí. E no mundo dominado pela economia, né, as decisões de consumo são altamente significativas do ponto de vista de direcionamento dos rumos sociais. Mas voltando à Vivi, eu quero dizer o seguinte: tudo isso que você falou, concordo, gosto muito dessa ideia. A agroecologia, mesmo que não quisesse, é política, mesmo que ela não soubesse disso, ela é política, mas ela sabe, e ela expressa isso. Mas eu quero dizer que isso não significa que nós devemos desprezar os aspectos técnicos, agronômicos, veterinários da agroecologia. Nós temos que nos aperfeiçoar, estarmos ligados nele, estarmos atentos a ele, porque nós também temos que dar resposta a campo. Nós também temos que dar respostas boas a campo. Nós também queremos produzir tomate, arroz ou batata doce, aipim, se a gente quiser ser mais local, ou cará, inhame, se a gente quiser ir pelas punks, nós temos que produzir isso com certa eficiência técnica agronômica, porque é isso que a sociedade contemporânea também nos exige. Então, eu valorizo muito e acho absolutamente natural, e a agroecologia reconhece isso. Eu não conheço agroecólogos que não reconheçam o caráter político em todas essas dimensões que a Vivian falou e outras da agroecologia, mas, repito, eu gosto de pensar que nós não podemos desprezar a necessidade de aplicar os princípios agroecológicos no redesenho das nossas propriedades rurais, porque eu só acredito em redesenho do nosso agrosistema alimentar se a gente redesenhar os nossos... Só acredito, falar de novo, desculpa, eu errei, em mudança no nosso sistema agroalimentar mundial se a gente fizer uma mudança no nosso agroecossistema, nas nossas propriedades rurais. Para mim, um é decorrência do outro. Então, essa incorporação de dimensões políticas na agroecologia não pode fazer com que a gente esqueça da dimensão técnica. Muito bem. O professor Gamero quer fazer uma pergunta? Falei que eu não ia perguntar mais, não, mas você quer fazer alguma, Gi? Você não perguntou nenhuma, só uma. Você quer fazer mais alguma? Poxa, eu não vou perguntar, eu acho, porque já são muitas. Não vou deixar uma pergunta, vou deixar para uma próxima live solitária. Eu ia fazer uma, mas eu já me lembrei de outra, mas enfim. Bom, eu vou fazer então, tá? Pessoal, eu queria combinar com todos, tá? O Lércio tem compromisso bem cedo, então a gente vai estender a nossa conversa aqui até as 20h45, tá? Só para que vocês possam se organizar, caso alguém tenha mais alguma pergunta, temos mais 15 minutos aí. Vamos fazer um bom uso. Lércio, primeiro eu queria dizer, eu desenvolvi uma pesquisa no meu pós-doutorado, onde eu tentei quantificar algumas coisas, né, das principais cadeias de produção animal, e a minha conclusão é muito simples, e foi um trabalho matemático, né, é que a nossa agricultura é completamente insustentável. Ou seja, quando você fala que... Eu tenho falado isso, as pessoas assustam um pouco, porque parece coisa utópica, né? Mas, assim, é muito claro para mim, não há nenhuma outra possibilidade fora da agroecologia.
Eu não vejo nenhuma possibilidade, certo? Então, assim, eu só queria reforçar a tua fala aí do imperativo, porque, assim, não é questão nem ideológica, tem gente que acha que isso é ideologia, né? Não, é uma questão matemática, assim, não tem como. Não fecha o ciclo dos minerais, assim, é impossível, não tem como, tá? Então, assim, eu não vejo nenhum outro futuro para a produção de alimentos no mundo fora da agroecologia, eu não consigo ver, certo? Então, eu só queria reforçar a tua fala. Mas a minha pergunta, tá, que é uma coisa que tem nos interessado muito, a gente está, inclusive, iniciando um projeto, é, obviamente, a produção animal no contexto. Tá? Porque a agroecologia, claro, ela acaba dando, né, mais foco para a questão da produção vegetal. Mas a gente sabe da importância que os animais podem ter no contexto, principalmente a questão de ciclagem e de nutrientes. Então, eu queria, assim, que você compartilhasse um pouquinho conosco como é que você vê o animal no contexto de um sistema agroecológico, se isso já está acontecendo, se você vê futuro, enfim, uma opinião a respeito disso, se possível, por favor. Isso é fundamental. Eu também acho, eu concordo com você da importância do elemento animal nesse desenho do agroecossistema sustentável, para usar palavras que o Gliessman gosta muito no seu excelente livro, Agroecologia. Alguém escreveu aí que considera uma bíblia da agroecologia, o livro do Gliessman. Eu também acho um livro muito bom. Então, eu acho esse elemento animal, animais, né, vários que podem ter numa propriedade rural, fundamental. Vou te dizer que se está presente na agroecologia, está. Porque a agroecologia dialoga muito, né, ainda mais porque ela incorpora essa dimensão política que a Vivian nos falou antes. A agroecologia está muito presente ou quer estar muito presente, tem como prioridade o trabalho com as agriculturas familiares que existem por aí, as agriculturas camponesas, povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, extrativistas, agroextrativistas, caiçaras, né? E etc. Então, e esse povo, Augusto, todo mundo tem no seu desenho produtivo ali animais, né? Isso é da natureza da agricultura familiar e todas essas outras que eu mencionei antes. E nós estamos junto com eles, então nós estamos lá valorizando essa presença dos animais desse desenho do agroecossistema. Também você tem no campo da produção orgânica, que dialoga, obviamente, com a agroecologia, e tem uma boa parte da produção orgânica aqui no nosso país, que é absolutamente sinérgica com os conceitos da agroecologia, né? Sinérgica, não sei se é o melhor termo, mas está casada com a agroecologia, né? E tem muita gente, então, que já tem, inclusive, uma produção certificada, feita baseada nos princípios agroecológicos, mas certificada como orgânica, que é o que a nossa legislação prevê. A nossa legislação não prevê uma certificação agroecológica, a nossa legislação prevê uma certificação orgânica. Então, tem experiências muito interessantes, algumas, inclusive, de dimensões diferentes, tem algumas grandes. Mas, falando do nosso campo, tem muita gente produzindo, por exemplo, ovos. A ovos tem gente grande produzindo ovos orgânicos no Brasil. Tem gente, eu acho que já tem gente com mais de 100 mil galinhas poedeiras. Aí eu não estou falando, obviamente, de galinha de agricultura familiar. Mas muitos agricultores, muitas famílias agricultoras têm 200, 300, 400, 500, 2 mil galinhas ou 5 mil galinhas produzindo ovos orgânicos, com princípios agroecológicos. Da mesma forma, leite. Nós temos a Nestlé, quero fazer propaganda da Nestlé não, mas a Nestlé lançou o leite ninho orgânico há uns 4, 5 anos. Parece que é uma produção de dezenas de milhares, o último número que me deram era de 32, deve estar desatualizado esse número, 32 mil litros diários de leite que vai para a Nestlé, produzido por agricultores não tão grandes assim, produzido por um conjunto de agricultores mais, se não familiares, mas também não tão grandes assim. E da mesma forma, a galinha frango de corte, né, além da galinha poedeira, tem uma produção assim, significativa de suínos orgânicos, que dialoga com a agroecologia. Então, Augusto, tem esse reconhecimento por parte da agroecologia da importância do animal no sistema. Claro que a discussão do veganismo, que é uma discussão legítima e muito presente na sociedade, gera conflitos, porque tem muito agroecólogo vegano, tem muito vegano agroecólogo,
E aí isso aí gera eu não vou entrar nisso agora, uma discussão bastante interessante, bastante grande. Eu tenho todo respeito ao veganismo, não navego por essas águas, mas tenho todo respeito. Mas eu, na minha concepção, tanto pessoal quanto profissional, eu não troco eu vou dizer assim, eu não troco um leite por um leite de soja do agronegócio. Eu não troco, eu vou, com todo respeito aos veganos, eu digo isso, mas eu não troco um bife por um bife de soja que vem um bife produzido de maneira saudável, né, eu quero dizer, não troco ele por um bife de soja produzido pelo agronegócio, não troco do ponto de vista energético, não troco do ponto de vista de cultivo e de segurança alimentar e de soberania alimentar. Sei que é pano para manga, deve ter gente vegana nesse grupo que já quer argumentar comigo. Eu não quero entrar nessa discussão, eu só estou manifestando a minha opinião, mas é uma discussão que eu sei que gera muitas emoções e não é minha intenção entrar nela, eu só estou, repito, manifestando a minha opinião de quem trabalha nessa área e tem essa visão. Tá bem, Augusto? Excelente, excelente. Muito obrigado. Agradeço muito. Realmente, a gente tem muito assunto, né? A gente podia estender só esse ponto aí, podia estender muito. Mas eu vou me conter por aqui. Hoje, pelo menos alguma coisa sobre poesia você vai ter que falar. Alguma coisa. Então, eu também quero ouvir. Se é sobre poesia, eu quero ouvir. Então, eu vou deixar vamos sugerir esses últimos minutos aí, já que eu acho que não tem mais pergunta ali, tá, pessoal? A gente vai encerrar por aqui as perguntas. Eu vou deixar para a Gita uma prosa aí com o Laércio, porque ele tem um outro lado artístico também que é importante que a gente conheça, tá? É verdade. Então, eu poderia perguntar para o Laércio, dizer para ele falar um pouquinho, né, sobre os 3 livros dele, se ele quiser. Com muito prazer. Eu estou com eles aqui. Sempre que eu viajo, eu trago meus livros, né? E até o Sopa de Pedra já vendi todos, não vou ter nem como mostrar aqui. Até você mostra, que delícia, olha aí. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, eu tenho esses 2 livros, esse é o Vozes da Agricultura Ecológica e esse é o Vozes da Agricultura Ecológica 2. Você sabe que eu acho que esse livro, Augusto, dialoga muito com o assunto da extensão rural, porque aqui a minha vida de extensionista ela está presente nesses livros, sabe? Então, esses livros, pessoal, são no Voz da Agricultura Ecológica 19, no Voz da Agricultura Ecológica 2, 16, um total de 35, histórias de famílias agricultoras com as quais eu convivi ao longo de décadas. Tem famílias aqui que eu visitei a primeira vez em 88. Eu tinha 30 anos de trabalho com eles quando eu resolvi escrever a história da família dele. Qual a minha intenção? A minha intenção foi... O pessoal cobrava muito, né, de mim, assim, cadê teu livro de agroecologia? Você trabalha com isso há tanto tempo e tal. Fertilidade do solo, fisiologia vegetal, antrofobiose, biofertilizantes enriquecidos, etc. E eu não tinha vontade de escrever esse livro que eu digo com agronomia. E eu, então, resolvi, como eu gosto de escrever contos, eu escrevi uma coisa que eu chamo, assim, ousadamente, de contos agroecológicos. Não, essa escola literária não é reconhecida, ela não existe. Mas eu chamo de contos agroecológicos. Gostei desse lançamento. Gostou? Por quê? Porque é a partir de conversas com as famílias, mas não é conversa de alguém que nunca esteve lá, não é um trabalho jornalístico de alguém que não os conhece. É uma conversa com as famílias onde a gente conta a nossa história junto. Você lembra, Olimar, quando eu vim aqui a primeira vez, a gente teve aquele problema com a uva? Você lembra como é que a gente conseguiu fazer aquele suco com a panela do amigo tal que trouxe? E eu vou contando como é que foi a transição dessa família. Nas 35 histórias só tem um ponto em comum, que é o momento da transição. Que é o momento que a família falou assim, eu não quero mais trabalhar com agricultura convencional e quero trabalhar com agricultura ecológica. E é muito bonito ver as diferentes motivações. Então, eu trabalho isso nos livros, trabalho um pouco da história do trabalho do Centro Ecológico. Antes você pediu para eu falar do Centro Ecológico, a ONG na qual eu trabalho desde 1988, uma ONG que foca o seu tema em assessoria e formação em agricultura ecológica. A gente trabalha esses anos todos com o que eu falei antes, né? Indo na casa das famílias, trabalhando nos grupos, nas associações, nas cooperativas, estimulando a transição para uma agricultura ecológica, a transição agroecológica. Então, nesse livro eu conto a história das famílias, eu conto a história um pouco da ONG,
A história da ONG está diluída na história das famílias, não é que tem um capítulo sobre a história da ONG, está diluída, assim como está diluída também as minhas percepções técnico-agronômicas. Então vai ter um capítulo lá que eu falo de trofobiose, outro eu falo de manejo de solo, outro eu falo de nitrogênio, outro eu falo de fósforo, outro eu falo de composto, outro eu falo de feira, outro eu falo de certificação participativa. Então, o meu conhecimento, eu tentei passar no meio da história das famílias. Então, vocês vão ver, tem alguma família lá que eu vejo uma cena, descrevo no livro e falo, eu não concordo com o que eles estão fazendo. Tá bem, eu não concordo, é problema meu, porque eles estão fazendo e estão gostando do que estão fazendo. Mas eu expresso a minha opinião. Eu faria diferente esse manejo ou essa... Então, isso que está aqui, eu tentei dar um toque literário, eu gostaria de ser lido por pessoas que não são da área, esse é meu sonho, sabe? Eu trabalhei o livro para isso, não apenas para ser lido por agroecólogos. Eu trabalhei o livro para as pessoas quererem ler essas histórias e tenho tido esse retorno. Muita gente mais com outro trabalho na vida lê e fala, nossa, que histórias interessantes. Então, esses são os meus 2 livros. Nas 2 contracapas, eu contrabandeei 2 poemas, e como eu não tenho livro de poema, eu fiz um contrabando aqui e botei nas 2 contracapas para ter alguma poesia minha em livro. E depois eu li esse que a Giovana, escrevi esse que a Giovana está na mão, que já não tem nada a ver com agroecologia. É o meu livro sobre... É um livro de literatura. Sopa de Pedra, um livro com 20 contos. Esses contos se passam no mesmo dia, na mesma praça. 20 personagens desfilam ali por vocês. E eu digo, se você não se identificar com nenhum deles, pode me entregar o livro e eu devolvo o dinheiro. Mas se você se enxergar no livro e perceber que você está por ali, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, teu amigo, tua amiga, teu tio, aí eu não devolvo não, porque você se identificou em alguma medida com esse livro. Então, é isso. Eu vou dizer para vocês que esses livros eu vendo através das redes sociais, sou eu mesmo vendo, estão na Amazon também. Mas a Amazon ela vai mandar eu entregar para vocês, porque não é que a Amazon compra o meu livro e tem lá. É o tal do marketplace, essas coisas do mundo moderno. Então eu ponho lá só por obrigação, mas na verdade eu gosto de vender ele diretamente pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. O Instagram meu é @laerciomeirelles. Deem uma procurada lá para quem se interessar. E aí eu vou ter o maior prazer de mandar para vocês os livros, quem quiser autografado, eu autografo. E nem estou cobrando nada por isso, Augusto e Giovana. Devolvo a palavra para vocês. Eu não tenho autógrafo, comprei em Torres, hein? Não tenho autógrafo, comprei na Raiz lá. Rapaz? Olha aí, cara. Quando eu ficar famoso, você não vai ter autógrafo mesmo. Algo mais, Gi? Olha, eu fiquei com vontade de recitar o poema, mas acho que já está na hora. Não, faz isso pra gente. Tem aí o tempo perfeito. Então tá. Então, para finalizar, vai ser minha fala final. Tá bom. Bom, então antes disso, para não cortar o clima, porque aqui é assim, Laércio, aqui o nosso convidado, a nossa convidada que encerra os trabalhos, tá? Então aqui eu falo meu agradecimento, faço meu agradecimento a você, a Gi, por esse tempo aí que vocês ficaram com a gente, foi muito legal, né? Só deu vontade de falar mais coisas, enfim, a gente pode marcar outro dia, se vocês tiverem disponibilidade. Queria agradecer muito a vocês dois, a todas as pessoas que estão aqui conosco, pessoal. Muitíssimo obrigado, nós batemos em 63 pessoas aqui, tá? Então é um público grande para os nossos encontros. Muito obrigado a todo mundo, né? Estou vendo várias manifestações positivas ali. Acho que é importante a gente continuar acreditando. Esse tipo de coisa hoje nos dá mais ânimo, né? Quando a gente vê que as coisas estão realmente acontecendo, que não é utopia, que é concreto, que é verdadeiro, né? Isso nos anima. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês, a todas vocês. Agradecimento para as meninas aí que fazem os nossos diálogos acontecer, a Vitória e a Vanessa, obrigado meninas também. Gi, obrigado, Laércio, obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês. Agora sim, passo a palavra para a Gi, depois ela passa para o Laércio e aí a gente termina. Boa noite para todo mundo. Beleza, então uma boa noite para todo mundo, muito obrigada. E vamos então de amor coagulado. A vida é luz sintetizada. Na folha, sei a luz sequestrada. No grão, vejo a luz concentrada. Na fruta, sinto a luz adoçada. Numa semente, vejo a luz fecundada. Nas raízes, imagino a luz escondida.
No tronco, a luz adensada. Na plantação, vejo luz multiplicada. Na floresta, me acolho na luz acolhida. No arvoredo, sinto a luz armazenada. No arco em cores, vemos a luz refratada. Na flor, sinto a luz enamorada. Na rosa, cheiro a luz perfumada. No prato, vejo luz precipitada. No pão, vejo luz que fermentou. No vinho, vejo luz que se embriagou. No leite, vejo luz ruminada. No mar, um mar de luz guardada. A noite é luz que se ausentou. No astro, enxergo luz viajada. A morte é luz dissipada. A matéria é luz que condensou. O tempo é luz transformada. Na vida, a luz é estado desejado. O amor será luz alcançada. Na luz, intuo amor coagulado. Laércio Meirelles. Muito obrigado, adorei você ler o poema. Agradeço a vocês, foi um papo muito bom, muito agradável. Vamos conversar, vamos marcar sim, Giovana, Augusto, demais, vamos marcar outra prosa. Estou sempre disposto a conversar essas conversas. Eu tenho dito que nós não temos tempo para o pessimismo e nem para o desânimo. Nós temos muita coisa boa para fazer ainda. Então, quando a gente estiver mais tranquilo, a gente pode se dar ao luxo de convidar o pessimismo. Nesse momento, nós não podemos dar esse luxo, não cabe na nossa vida. Nós mantemos a nossa disposição e o nosso otimismo, porque muita coisa legal foi feita, apesar dessa crise estética que o Brasil está vivendo, esse momento feio pelo que nós estamos passando, que vai ser logo superado. Eu ainda acho que nós temos feito muita coisa interessante. E a gente tem que espalhar isso, aumentar, dar mais densidade, dar mais volume, porque nós temos um futuro bacana para construir. Agradeço a vocês, fico por aqui e até uma próxima.